Nesse vídeo eu vou falar sobre equações. Para a gente entender a ideia de equação, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre balança. O que é uma balança, né? Antigamente se tinha muito isso nas feiras. A gente colocava o produto e se colocava o peso do outro lado. Quando ficava equilibrado, significava que o meu produto tinha o mesmo peso que tinha nos pezinhos e eu sabia quanto que eu ia pagar. Isso já não é mais tão comum hoje em dia, né? Mas a gente ainda consegue encontrar alguns materiais na internet que falam sobre balança. Um dos materiais é esse aí que eu vou mostrar para vocês. Acessem aí o link, onde tem um joguinho que trabalha com balança. Agora, então, a gente vai trabalhar um pouquinho desse jogo e a definição de equação. Vamos lá? Então, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual exista uma ou mais letras que representam números desconhecidos dessa sentença. E isso a gente chama de equação, então. Cada letra que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Mas não se atentem tanto ao nome, e sim ao que é uma equação. Então, a gente tem exemplos aqui embaixo de equação. O que é uma equação? É aquela que possui uma igualdade. Então, no caso aqui eu tenho igualdades, e também que ela apresenta uma incógnita, ou seja, um valor que eu desconheço. No caso aqui, ó, é o x, então x mais 12 é uma equação igual a 21, porque tem uma igualdade e o valor que eu desconheço. 3x mais 7 igual a 23 mais x, tem o valor que eu desconheço e tem uma igualdade. X ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0, tem uma igualdade e tem um valor que eu desconheço. Agora aqui do lado, não são equações, o x mais 4 menor do que 7. Por quê? O menor é uma desigualdade, então não é uma equação. 5 mais 4 igual a 9, apesar de ter uma igualdade, mas não tem uma incógnita. E 5 diferente de 9, além de não ter um número desconhecido, ele não tem uma igualdade aqui, ele tem uma diferença. Então, por isso que também não é uma equação. Agora que você já acessou aquele material que eu indiquei ali no começo do vídeo para vocês, do joguinho de equação com balança, vamos analisar algumas telas desse jogo. Então, aqui a gente tem uma tela que tem uma dica de quanto que pesa esse peso verde e eu quero saber o peso do azul. Então, o que ele coloca na dica? Que o verde pesa 70 gramas, então o verde é 70. O azul eu não sei, eu vou chamar de x. Vejam que eu tenho agora a incógnita, aquilo que eu não conheço. Se a balança está equilibrada, qual é o símbolo que eu vou colocar aqui no meio? Uma igualdade. Então, daqui eu posso tirar a equação 70 igual a x. Logo, o valor do peso azul é 70 gramas. Vamos para mais uma tela. Aqui eu tenho o peso azul e eu tenho o peso verde e o amarelo. A dica é o peso do verde e do amarelo. O verde pesa 50 gramas e o amarelo vai pesar 30 gramas. E eu quero descobrir o peso do x. Como isso aqui está equilibrado, eu tenho aqui uma igualdade. Então, quanto que vale o peso do azul? Ele vale a soma do peso do verde com o amarelo, ou seja, o x aqui será igual a 50 mais 30. 50 mais 30 vai me resultar em 80. Logo, o peso azul é 80 gramas. Vamos para mais uma tela. Aqui eu tenho o peso verde e o peso amarelo e o azul. E eu, de novo, quero encontrar o peso azul. Só que agora ele está somado com o amarelo. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar as dicas aqui. O peso verde pesa 70. O peso amarelo vai pesar quanto pela dica? 50. E o peso azul, x. Como isso aqui está equilibrado, significa que eu tenho uma igualdade, né? Os pesos são iguais. Então, aqui no meio, eu vou colocar o símbolo de igual. Então, qual é a equação que eu retiro daqui? Que o 70 é igual à soma do peso amarelo com o peso azul. 50 mais x. Agora, como é que eu resolvo isso? Para eu resolver isso aqui, se eu tivesse a balança, o que eu teria que fazer? Eu teria que tirar esse peso amarelo daqui para deixar só o azul. E aí, equilibrar aqui no peso verde. Ou seja, se eu retirar o peso amarelo, que é 50, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos 50. Só que para isso continuar equilibrado, porque assim, ele está assim. Se eu tirar os 50, vai desequilibrar. Né? O 70 vai ficar mais pesado. Então, o que acontece? Para eu equilibrar isso aqui, se eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro para manter essa balança equilibrada. Ou seja, eu vou tirar os 50 aqui também, ó. 70 menos 50.
Então, isso aqui vai me resultar 70 menos 50 é 20, 50 menos 50 é 0, sobrou o x. Ou seja, o meu x equivale a 20 gramas. Vamos para mais um exemplo ainda. Agora eu tenho o peso verde e o amarelo de um lado e o amarelo e o azul do outro. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos primeiro colocar os valores, né? O peso verde são 70 gramas, o peso amarelo são 50 gramas e o peso azul que eu quero descobrir é o x. Como está equilibrado, de novo, sinalzinho de igualdade ali no meio. Então, montando aqui, eu tenho 70 mais 50 igual a 50 mais x. Lembrando que eu quero descobrir o valor do azul, do x. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ter que isolar esse valor. Ou seja, eu vou tirar aquele 50 daqui, né? Que está junto com ele. Eu vou tirar esse amarelinho. Se eu tiro esse amarelinho daqui, eu tenho que tirar da esquerda aqui também. Ou seja, se eu tirar os 50 de um lado, eu tiro do outro. E aí vai ficar como, ó, 50 menos 50 sobra 0, então sobra 70. 50 menos 50, 0, sobrou x. Então, o x pesa 70 gramas. E a gente vai utilizando isso para resolver a equação. Isso aqui a gente chama do princípio aditivo, que é o quê? Como que eu faço para tirar quando está somando? Eu vou ter que subtrair. E se tivesse subtraindo, eu iria somar. É sempre a operação inversa, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro e até o nosso próximo vídeo.